João capítulo 14, versículo 12. Em verdade vos digo, que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço e as fará maiores, porque eu vou para junto do Pai. E tudo quanto pedirdes em meu nome, isso eu farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu farei. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará um outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Você sabe que a profecia a respeito de Jesus, ela dizia que ele seria chamado Emanuel. A palavra Emanuel que significa Deus conosco. O nome de Cristo é Emanuel, Deus conosco. Só que aqui nesse texto, Jesus estava presente em matéria, em corpo. Jesus estava encarnado como homem. Quando ele estava conversando com seus discípulos aqui, e ele dizia que ia rogar ao Pai para que eles tivessem um outro Consolador, porque ele não estaria sempre com eles, mas ele estava falando no fato de ser fisicamente. E ele enviaria um outro Consolador a fim de que esteja para sempre convosco. A palavra Emanuel significa Deus conosco. Deus está. E Jesus, antes dele subir aos céus, depois que ele esteve nesse plano terreno durante 33 anos, ele disse: estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos, até que tudo se termine. E ele prometeu que deixaria conosco o Consolador. E ele começa a descrever a respeito desse Consolador que estará sempre conosco. O primeiro ponto que ele diz é assim, ele chama esse Consolador de Espírito da Verdade. O Espírito é o que testifica dentro de você sobre a verdade de todas as coisas. Um Espírito da Verdade que estará conosco todos os dias, a fim de que esse Espírito da Verdade, que é um Espírito que o mundo não pode receber, porque não o conhece. Então você tem que ter a percepção para conhecer esse Espírito. E é aquilo que eu estava falando no princípio. Você tem que conhecer o Espírito do Evangelho. O Espírito do Evangelho é o Espírito da Verdade. Não é o Espírito daquilo que você pensa, mas é o Espírito de Cristo. A maneira que Cristo vive, a maneira que Cristo se comporta, a maneira que Cristo nos ensinou aqui durante o tempo que Ele esteve aqui. É esse Espírito. O mundo não pode receber esse Espírito, porque não o conhece. Mas vós conhecereis, porque Ele habita convosco e estará em vós. Jesus está trazendo algo muito além da presença física dele com os discípulos. A presença de Jesus com os discípulos, ela teve um tipo de impacto na vida deles. Jesus não ficou todo o tempo conosco aqui fisicamente. E a presença de Jesus no meio deles trouxe um impacto. Mas a ausência de Jesus seria
suprida por esse Espírito da verdade, que é o próprio Espírito de Cristo. O Espírito Santo é o próprio Espírito de Cristo, dentro de nós, testificando todas as coisas, nos ensinando a respeito de todas as coisas, para que nós tenhamos um parâmetro de entendimento. Ele diz: eu não vou deixar vocês órfãos, eu voltarei para vós, vocês terão uma outra experiência. A experiência terrena, essa vai passar, mas você terá uma experiência de você sentir a presença dele dentro de você. Você ter a intuição, você ter a percepção, você ter a noção, você ouvir a voz dele dentro de você, como ensino dentro da sua mente, entre o que é certo e o que é errado, porque todos nós achamos certo e errado o que achamos certo e errado. O que é certo em relação ao Evangelho é aquilo que o Espírito testifica dentro de nós, porque Ele é o Espírito da verdade. Jesus mesmo disse: eu sou o caminho, a verdade, a vida. Eu não vou deixar vocês sozinhos. Você pode estar só em qualquer lugar do planeta, mas você não estará sozinho em relação à presença dele, desse Espírito em você, o Espírito da verdade. Eu voltarei para vocês. Ainda por um pouco tempo o mundo me verá, mas o mundo não me verá mais. Vós, porém, me vereis, porque eu vivo e vós também vivereis. Só vive eternamente aquele que vive e encontrou o caminho do Evangelho. O caminho do Evangelho é Cristo. O Evangelho é Jesus. Jesus é o Evangelho. O Espírito de Jesus é o Evangelho. Vós me vereis, porque eu vivo e vós também vivereis. Naquele dia, vocês me conhecerão e saberão que eu estou no Pai e vós em mim e eu em vocês. Olha o testemunho desse Espírito dentro da pessoa. Você tem que saber ao Evangelho que você serve. Você tem que saber quem é o seu mestre. Aquele que tem os meus mandamentos. Os mandamentos não são os mandamentos de homens, são os mandamentos do Evangelho. Eu disse um que é o principal e o único, que pode suprir todas as outras coisas. O amor cobre uma multidão de pecados. Quem ama, disse Paulo, cumpre toda a lei. Você quer cumprir todas as leis dos homens? Quer cumprir todas as leis da Bíblia? Você quer cumprir todas as leis de qualquer livro? Ame, e você vai cumprir tudo. Porque o amor está acima de tudo. O amor nivela tudo. Quando você ama, você não trai. Quando você ama, você não mente. Porque você ama. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai. E eu também o amarei. E me manifestarei a ele. Olha isso, gente. Aquele que tem a doutrina, como eu falei no primeiro versículo que eu li, João capítulo 7. Se alguém quiser fazer a vontade dele, conhecerá a respeito da sua doutrina, se ela é de Deus ou se falo por mim mesmo. Quem fala por si mesmo procura a sua própria glória, mas
Quem procura a glória daquele que o enviou, esse é verdadeiro e nele não há injustiça. Nós não devemos procurar a nossa própria glória, mas a glória dele, a glória do Espírito dele, a glória da palavra dele em nós, do evangelho dele em nós. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Ele me conhecerá, eu serei conhecido dele. Se alguém me ama, guardará a minha palavra, guardará o meu evangelho, fará o que o evangelho ensina, fará o que o evangelho ensina, e meu Pai o amará. E viremos para ele e faremos nele morada. Quem não me ama não guarda as minhas palavras. E a palavra que você está ouvindo não é minha, mas do Pai, que me enviou. Isso vos tenho dito, estando ainda convosco. Mas o Consolador, o Espírito Santo, o Espírito da verdade, aquele que o Pai envia, esse vos ensinará todas as coisas. O Espírito Santo em você ensinará tudo, fará você lembrar de tudo o que ele tem falado. Você só lembra do Evangelho pelo Espírito da verdade. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dá, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Eu vou para o Pai e volto para junto de vós. Hoje, queridos, nós temos a experiência de Deus estar em nós, de Emanuel estar em nós, Deus conosco, o Espírito Santo, aquele que ele envia, o Consolador que ele enviou da parte do Pai, o Espírito da verdade que dele procede, ele dá testemunho de Cristo. O Espírito do Evangelho em nós dá testemunho do Evangelho, o próprio Cristo. E vós testemunhareis, porque estáis comigo desde o princípio. E quando ele vier, ele convence do pecado, convence da justiça, convence do juízo. Jesus ainda diz aqui: eu tenho muito para dizer para vocês, mas vocês não podem suportar. Mas quando o Espírito Santo tomar vocês por dentro e vocês tiverem a consciência vivificada dentro de vocês, a consciência de Deus vivificada em vocês, ele mesmo te guia a toda a verdade. Alinhados, você ouvindo a voz dele. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, pois não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará ainda dentro de você as coisas que hão de vir. E o que esse Espírito faz? Ele glorifica a Deus, porque há de receber do que é de Deus e há de anunciar dentro de nós. Esse é o verdadeiro Espírito do Evangelho. O Espírito do Evangelho, ele é o Espírito da verdade. Ele é a própria verdade.